Hoje é sexta-feira. Boa tarde, pessoal. Olá, boa tarde. Cantor sertanejo se envolve em acidente com duas carretas na BR-101 Sul. E o trânsito parou. A rodovia foi interditada nos dois sentidos. Está presa a mulher que matou a namorada do ex-marido. Ela confessou o crime, mas disse que não foi por ciúmes. Afirmou que ficou irritada ao ver os filhos dela na companhia da rival. População parte para cima de bandidos que tentaram roubar uma moto. Eles foram amarrados e levaram uma surra. Mulheres e a eterna habilidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas essa vocação trouxe uma séria consequência: as mortes por infarto. A doença mata mais que o câncer de mama. E os sintomas são facilmente confundidos com mal-estar. Veja o alerta de um médico. Polícia divulga foto do marido da professora assassinada em Aracruz. Ele é o principal suspeito do crime. Uma escola com tantos problemas que os alunos ficam desanimados com os estudos. Tudo é improvisado. Tem fios expostos, esgoto aberto, muito calor e botijas de gás em local perigoso. E aí, professor, o que vamos aprender hoje? Eu e Sueli estamos aqui ouvindo a musiquinha e vamos aproveitar para aprender português com o tema barulho. Alto-falante, será que é com U ou com L? Você vai se surpreender com essa resposta, não perde não. E aí, professor? Em época de crise, entra em cena a criatividade. Você vai se inspirar na transformação de roupas velhas. Elas ganham estilo nas mãos de gente que ganha dinheiro com as reformas. Em emprego, o TN divulga vagas para trabalhar com crianças. Essa é sopa. Na dica do chefe vai rolar um caldinho que leva carne seca, adoro, fácil de saboroso, viu? Fique ligado para conferir a receita. Voltamos rapidinho porque... Hoje é sexta-feira. Até já, pessoal. O TN começa com imagens de um acidente impressionante em Viana. Um motorista e um cantor sertanejo escaparam da morte. Olha, pessoal, o livramento aconteceu depois que um caminhoneiro avançou o sinal, atingiu outro caminhão e imprensou o carro do cantor Richard. Você deve conhecer. Quem viu o acidente ficou chocado com a violência dessa batida. Quero ver também. As imagens mostram um acidente de proporções grandes. Deste ângulo, é possível ver a carreta virada e que bateu em cheio no caminhão-baú. Foi exatamente esta cena que seu Eduardo viu antes de descer correndo para ajudar no socorro. Quando a carreta bateu, aí a gente viu logo veio aquele fumação logo e eu desci logo para ver se tinha alguma vítima, né? Mas ao chegar ao local, seu Eduardo teve a surpresa de saber que um terceiro veículo tinha sido atingido. Estava esmagado debaixo da cabine da carreta. Dentro dele, e bem imprensado, estava o cantor Richard Viana, que ficou atordoado com a colisão. Achava que não tinha carro nenhum, mas quando eu virei para o outro lado da pista tinha o carro do rapaz debaixo da carreta, né? E o menino estava todo tonto, não estava sabendo onde que ele estava. Ele procurou onde que eu estou no momento. Ele falou assim, é um acidente, cara, você está debaixo da carreta. Os carros deslizaram por vários metros da pista, destruindo o canteiro central. Até mesmo o caminhão chegou a ser empurrado para trás. A cena do acidente a Milena viu ao vivo, mas sem nada poder fazer. Eu escutei o barulho forte, uma freada, e aí eu visualizei, porque as câmeras elas são por sensor, né? Então eu vi a carreta atravessando a pista, pegando o carro do Richard em cheio e carregando ele para o canteiro do outro lado da pista. E nisso a outra carreta veio e já não conseguiu mais frear e bateu na pedra da carreta de pedra que virou, certo? E eu já escutei só o barulho mesmo dos ferros retorcendo e foi um barulho horroroso. O acidente foi tão grave que estremeceu. Tudo aqui? Tremeu. Tamanho foi a colisão. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da madrugada. Foi na BR-101, no trevo de acesso ao bairro Vila Betânia, em Viana. Testemunhas contaram que o carreteiro estava nesta pista aqui, que vinha no sentido Vitória, Rio de Janeiro. O sinal fechou para ele na mesma hora que Richard Viana, estando ali, fazia o que todos esses carros estão fazendo agora, atravessava a pista para ir para casa. Foi nesta hora que o caminhoneiro, não respeitando o sinal, atravessou a pista, pegou o Richard Viana aqui, arrastou o carro dele durante todo esse pedaço e também conseguiu arrastar por alguns metros
o caminhão que estava parado justamente porque o sinal estava fechado. Apesar desse acidente ter proporções grandes, ninguém ficou ferido gravemente. Agradecer a Deus o livramento foi o primeiro pensamento de seu José Manuel. Ele é motorista do caminhão que estava no sentido inverso da carreta e conta que pouco pôde fazer na hora. Para mim ali eu ia morrer. Ali eu não tinha mais o que fazer. Eu só parei e esperei. Ela veio tombar desviando. Pegou e já me recuou um pouco para trás ainda. O pai do cantor Richard Viana contou que o filho voltava para casa depois de participar de um show em Carapina, na Serra. Veio tranquilo, devagar, porque já de madrugada. Chegou aqui, deparou com o sinal, parou, o sinal abriu, deu verde para ele, entrou. Quando ele entrou, só sentiu a pancada. Para a Polícia Rodoviária Federal, há indícios suficientes que comprovam a imprudência do motorista da carreta ao avançar o sinal. De acordo com as declarações aí de algumas testemunhas, ele avançou o semáforo no sentido contrário e atravessou a pista, né? Já arrastando outro veículo e tombou aqui na pista no sentido contrário. O motorista da carreta, identificado como Mauro Marceneiro, apontado como o causador do acidente, não quis dar entrevista. 4 e pouca da manhã, você pode até avançar o sinal vermelho, mas com muita prudência e atenção. Caracas, pessoal, o Richard, graças a Deus, passa bem. Mulher confessa ter matado a nova namorada do ex-marido. A vendedora disse que não aguentou ver os filhos perto da vítima. A vendedora Jordana Melo do Nascimento, de 28 anos, confessou ter assassinado Michele da Silva, de 26, no bairro Itanguá, em Cariacica. O crime aconteceu no último final de semana, dentro de um bar. Michele era a atual namorada do ex-marido de Jordana. Jordana contou que não cometeu o crime por ciúmes. Disse que ficou irritada ao ver os filhos dela com a atual namorada do ex-marido. Por isso, acabou perdendo a cabeça e esfaqueando Michele. Fui ver o que meu filho estava fazendo aqui naquele lugar. E assim, a gente se deparou, a gente brigou, eu e ela. E a gente se embolou no chão. Acabou que ocasionou essa fatalidade. A faca estava lá, no bar. Eles estavam tendo um churrasco, não sei, tinha comidas lá. Em nenhum momento eu pensei em fazer nada com ela. Jordana se entregou pouco antes da polícia chegar até ela para realizar a prisão. A versão da vendedora não condiz com as investigações da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher. A versão dela é duvidosa, porque tem diversas testemunhas, inclusive crianças, falaram a versão como a gente acredita que realmente aconteceu, que ela foi à casa dela pegar dinheiro e lá ela possa ter pegado a faca para poder cometer o crime. Jordana vai responder por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Jordana, você sujou as mãos. Polícia divulga foto do marido da professora assassinada a tiros em Aracruz. Pedro Guilherme Adalmo, de 75 anos, é o principal suspeito do crime. É esse aí, ó. Ele continua foragido, viu? A vítima, Valcinéia Ribeiro, foi encontrada morta há 9 dias no meio de uma plantação de eucalipto. A suspeita de uma relação extraconjugal pode ter motivado o crime. A polícia já pediu a prisão preventiva do acusado. Agora vamos falar de economia, mas com estilo. O vestido que estava esquecido no armário vai ganhar cara nova. A calça surrada é tingida e consegue mais um tempo de uso. Essas são medidas que ganham cada vez mais força nesse tempo de crise financeira. Tá feio, pessoal. Ganham as costureiras e empresas de reforma. Movimentos precisos e olhar atento. É preciso ter agilidade para não se machucar. Há 9 anos, a Marinelza trabalha como costureira. Ela cria e também reforma roupas. Transformo, faço... Se você trouxer o tecido, eu faço a peça inteira, é o cliente quiser. Esse vestido de festa foi ela quem fez. A peça custa R$500. Já esse outro vai ser vendido por R$200. Preços que têm atraído clientes. Sai mais em conta, por exemplo, do que comprar na loja? Sai mais em conta. Metade do preço. E toda essa procura tem uma explicação. As pessoas querem transformar as roupas, porque o preço está
lá em cima e todo mundo quer dar um jeito naquela roupa que está lá no fundo do armário. Muita gente tem abandonado as lojas por causa da crise econômica dos últimos meses. Aí, peça nova, só assim, na vitrine mesmo. Uma pesquisa feita pela Federação do Comércio aqui do estado constatou que o consumo das famílias capixabas vem caindo desde o ano passado. Mas isso vale mais para quem ganha menos de R$ 8.000. Entre os motivos estão as despesas do começo do ano e também a dificuldade de acesso ao crédito. Já quem ganha mais de 10 salários mínimos continua comprando. Quem não ganha tanto dinheiro assim se vira como pode. Sabe aquela calça velha, abandonada no guarda-roupas? Nada de jogar fora. Basta uma boa pintura para ela ficar assim, novinha. O mesmo pode ser feito com o short, a bermuda e também a toalha, que estavam desbotados. As pessoas estão tomando essa consciência de que vale a pena a renovação, né? Não somente pela questão do preço da peça, mas também pela qualidade da peça que às vezes eles têm em casa. E não é preciso muito para ter a roupa novinha de novo. Os preços são bastante populares. Essa variação ela é de R$ 30,90 a R$ 37,90. Isso aí, todo mundo dando um jeitinho de economizar. Oportunidade de emprego para quem tem jeito com crianças. As vagas são para babás com experiência e que possam trabalhar à noite. Interessadas devem ligar 2123-7275. 2123-7275. Prestem atenção, bandidos tentam roubar uma moto e acabam apanhando da população. Vamos acompanhar. O dono da moto é este homem de 31 anos que não quer mostrar o rosto. Ele conta que chegava em um ateliê para uma confraternização entre amigos, quando foi abordado por 3 bandidos que estavam neste carro. Passaram e deixaram o carro na esquina do ateliê e voltaram os 3 a pé. Um pulou na moto, nisso que um pulou na moto, 2 meteu a mão na cintura, simulou o assalto. Tudo aconteceu ontem à noite na Barra do Jucu, em Vila Velha. No momento em que o bandido levava a moto, Aguinaldo e Fagner esperavam perto deste carro. Os 2 simulavam estar armados e dizia para a população não se aproximar, caso contrário atirariam. O pessoal que estava em frente ao ateliê viram que eles não estavam armados, correram atrás e pegaram os 2. Fagner Martins, de 18 anos, e Aguinaldo Cirilo Barroso, de 20, foram amarrados e espancados pelos moradores. Quando os militares chegaram, encontraram a dupla com ferimentos espalhados pelo corpo. A população já está cansada e já quer dar um basta, né, em tudo que está acontecendo. A população já está mercê da bandidagem, já não aguenta mais, né? Os bandidos foram autuados por roubo e levados para o presídio. Dados revelam, no Brasil, o infarto mata mais mulheres do que o câncer de mama. Que é isso? Olha, pessoal, para especialistas é preciso redobrar a atenção para os sintomas, hein? Uma dor no estômago pode ser um alerta. Elas andam pra lá e pra cá, são mães, trabalham e nessa correria, sobra tempo pra cuidar do coração? Claro, sim, com certeza. Me preocupo, sim. E tem mesmo que se preocupar. Nos últimos 30 anos, o número de mulheres vítimas de infarto no Brasil aumentou. Em cada 100 pessoas que infartam, 30 são mulheres. Especialistas explicam que o aumento no número de casos tem relação com a má alimentação, vida agitada e o uso precoce do anticoncepcional. Há 30 anos atrás era muito raro você ver uma mulher jovem, na faixa etária de 35 a 50 anos, ter um problema de infarto. Hoje nós já começamos a ver isso de uma forma até muito mais frequente. A mulher se preocupa muito em relação às doenças ginecológicas, câncer de mama. No último censo, no Brasil, em 2011, em um ano morreram 12 mil mulheres por câncer de mama e morreram 50 mil mulheres por infarto agudo do miocárdio. Os sinais de princípio de infarto nas mulheres podem ser diferentes dos mais comuns em homens. Na lista do que pode indicar um possível infarto, mal-estar, sudorese excessiva, dor na boca do estômago. Sintomas que Dona Terezinha sentiu, mas não deu a atenção que devia.
Resultado, em outubro do ano passado, aos 56 anos, ela sofreu um infarto. Já estava tendo algumas pontadas no coração, algumas dorzinhas. Eu achei até que poderia ser gases, qualquer coisa assim, problema de coluna, né? Era uma dor assim, que parece que estava apertando o coração, mas como eu sou bastante ansiosa, eu achei que aquilo era da ansiedade, né? Então não dei importância para o que eu estava sentindo. O cardiologista alerta para os cuidados e a importância do diagnóstico precoce. Também ressalta que nada melhor do que evitar o cigarro, se alimentar bem e praticar atividade física. Não fumar, beber com moderação, praticar atividade física regularmente, a alimentação hoje, principalmente as nossas crianças, começar desde cedo a ter uma alimentação sadia, né? Muita fibra, pouca gordura, pouco sal. Depois do susto, Dona Terezinha fica atenta a qualquer dorzinha e, é claro, mudou completamente o ritmo de vida. Eu estou tomando mais cuidado com a alimentação, caminhada não, que eu não posso fazer, eu faço hidroginástica, né? E também o que mudou bastante foi que eu não confio tanto mais no coração como eu confiava, né? Eu achava que jamais isso iria acontecer. Então, amigas, vamos continuar com a nossa vocação de mulher polvo, com vários braços para abraçar mil coisas, mas com moderação. Às vezes é preciso repensar atitudes, pisar no freio para a doença não chegar. Sorte, saúde e fé para todas nós. Demorou tanto para chegar e agora veio com tudo. A chuva forte provocou estragos em Castelo, na região sul do estado. Foram pouco mais de 40 minutos de temporal ontem, mas choveu o previsto para uma semana inteira. Fortes rajadas de vento destelharam casas, derrubaram árvores. O centro da cidade ficou alagado, amigos. Até a delegacia precisou ser interditada para que a energia fosse cortada, já que havia risco. Uma família foi desalojada. E quem torce pelo sol no fim de semana pode comemorar. Não há previsão de chuva e o tempo segue firme em todas as regiões. Quem vai curtir praia, piscina, deve caprichar no filtro solar. Olha, muito legal, capriche mesmo, hein? Isso mesmo, e se hidratar também, beber muita água, não economize na bebida de água, porque as temperaturas não param de subir e o clima abafado continua. Os termômetros chegam aos 33 graus na região sul capixaba e 32 no norte da Grande Vitória, no norte e Grande Vitória. A lua é linda, é cheia. Fim de semana, bem que a gente gosta de curtir uma música, né? Aliás, eu amo todo dia ouvir música. Eu também adoro. Todo dia é dia de música. Uau. E por falar em música, barulho, que tal aproveitar esse tema e aprender português? Alto-falante com U ou com L? Ah, não sei. E aí, professor? E aí, professor? Ó, tocando a musiquinha gostosa, né? Ó. Pois é, no quadro aí, professor, de hoje, a gente vai falar sobre barulho. Vem, Sueli, você gosta de uma musiquinha? Eu adoro. Eu também adoro. Vamos lá aprender português, Sueli? Vamos lá. A gente começa com alto-falante. Professor, alto-falante com U ou com L? Sueli e Naira, a forma correta é alto-falante, com L. Atenção ao hífen e ao plural. Um alto-falante, dois alto-falantes. Com variação só de segundo elemento. Eu juro que eu já vi muita escrita incorreta, então, do alto-falante. Sempre com L. E o plural é alto-falantes, com uso do hífen. Ok, e agora aqui? Existe diferença aqui entre as duas palavras? Estalido e estampido. Estalido é um estalo de pouca intensidade. E o estampido é um som forte. As pessoas soam ou suam? As pessoas suam. Elas suam com U. Elas transpiram. Soar significa produzir um som. Ah, ok. Então, de som, suar. Isso. E de suar. E suar, lembra? Suor. Então, com U. Ok. E aí, Sueli, gostou? Adorei. Obrigada, tá? E aí, professor?
Excelentes dicas, né? Como sempre. Eu suo, viu? Eu não sou sino. Convenhamos, não é fácil manter o interesse dos adolescentes pela escola. Agora, imagine quando o local é totalmente improvisado. Tem fios expostos, esgoto aberto, muito calor e até botijas de gás no sol. Que isso? É o que acontece em Viana. O grito de guerra é de estudantes revoltados. O motivo da indignação está na ponta da língua. Essa escola é horrível estudar. Cada um pode ter uma alergia, passar mal, tem barata, tem esgoto. Corre risco de pegar fogo nessa escola, os botijões de gás lá de fora. Corre risco de machucar alguém. A escola estadual Nelson Vieira Pimentel fica no centro de Viana. Os pais afirmam que a reforma da escola já se arrasta há mais de 2 anos. Enquanto isso, os estudantes estão tendo as aulas em barracos de madeira, nos fundos da unidade de ensino. O barracão é feito de madeirite, esquenta demais, tudo pintado. Logo quando pinta o cheiro fica muito forte. É uma coisa insuportável estudar lá. Aqui os problemas são facilmente vistos. Esgoto aberto, fios expostos e ventiladores quebrados são apenas alguns exemplos. Eu entrei aqui em 2008. Desde esse ano é a promessa de que haveria uma reforma. E até hoje, 2015, não temos nada. Enquanto a obra, orçada em mais de 2 milhões de reais, não fica pronta, os pais sofrem junto com os filhos. Isso aqui tá tudo uma bagunça. Esse Espírito Santo, nosso Brasil virou uma bagunça. Ninguém olha mais nada, virou uma bagunça. É ladroagem, é corrupção, é tudo. Ninguém aguenta isso mais não, só. E põe uma filha de 16 anos estudar numa zona dessa aí. A botija de gás exposta ao sol é o que mais tira o sossego de todos. O medo dos pais é de que aconteça um incêndio ou até mesmo uma explosão. Você precisa de entrar lá dentro e ver como que tá. A cozinha é 2 botijões expostos ao sol. Risco de explodir a qualquer momento, entendeu? Se explodir é fatal. Esse prédio era da Escola de Ensino Fundamental, né, Padre Antônio Siqueira, e entregaram uma escola nova para a comunidade, onde as crianças foram passadas para lá. Só que agora aproveitaram esse prédio, já tem uns 2 anos, eu acredito, e colocaram para o ensino médio, né? Uma coisa que não deveria acontecer. Se a escola já foi fechada para o ensino fundamental, por que utilizar para outros alunos? Então vamos saber o que a Secretaria Estadual de Educação diz sobre tudo isso. Por que essa reforma de 2 milhões de reais está demorando tanto? Dá para estudar nessas condições? A gente entende que a situação da escola vem se arrastando, mas que de fato é uma questão herdada e que a gente já elencou como prioridade. Esse espaço vai sofrer uma intervenção, por exemplo, de pintura, manutenção de rede física, né? Isso deve acontecer no próximo mês ou nos próximos 45 dias, porque de fato o processo está muito adiantado. Considerando a obra definitiva, a nova escola, a reconstrução da escola, o IOPS, nosso Instituto de Obras Públicas, está tomando todos os procedimentos legais para a convocação da empresa que vai continuar a execução da obra. Por que tanto tempo, né, 540 dias, uma obra não ficou pronta? Olha, a gente teve dificuldades no percurso, né? A gente teve empresa, a dificuldade de licitação, a dificuldade da empresa tocar a obra. Isso tudo a gente vai, né, paralelamente, os procedimentos vão acontecendo e vão dificultando mesmo. E os alunos que sofram, né? Olha, a vingança não cabe a nós. Lavrador é assassinado tentando vingar a morte de um adolescente em Cariacica. O crime aconteceu à noite durante um tiroteio. Os envolvidos já estão na cadeia. Pela Avenida Castelo Branco, em Bela Aurora, Cariacica, podem ser encontrados vários pedaços de veículos. São restos de uma perseguição que aconteceu ontem, por volta das 11 horas da noite, e não terminou bem. O lavrador Marcos Emanuel Pias da Silva, de 20 anos de idade, foi assassinado com um tiro na nuca. Os disparos teriam partido de 3 homens que em um outro carro o perseguiram na rua. De acordo com informações de testemunhas, o tiroteio, o ataque, começou a cerca de 80 metros daqui. Foi quando o I-30 passou a perseguir os ocupantes do Voyage. Vários tiros foram disparados e suspeita-se que quando chegou aqui, Marcos, o motorista do Voyage, já tenha sido atingido com um tiro fatal na nuca. Sem controle do carro, ele bateu em diversos veículos e acabou indo parar a cerca de 70 metros daqui.
Quando ele parou, já estava morto. De acordo com as informações da polícia, Marcos morreu quando tentava vingar a morte do adolescente Geisiel Pereira da Costa, de 13 anos. Ele foi assassinado na noite do dia 4, quarta-feira, no mesmo bairro. E ontem, após o velório, o confronto aconteceu. A ação rápida do Serviço de Inteligência do 7º Batalhão permitiu a apreensão das armas e a prisão dos envolvidos. Hoje é sexta-feira, 6 de março. Você já leu a tribuna? Cancelar a internet, telefone e TV fica mais fácil a partir de terça. Na foto principal, o policial passa mal e morre na BR-262. Ministro do Trabalho anuncia concurso com salário de R$ 15.338. Policiais vão fazer visita de surpresa para flagrar maridos violentos. No AT2, os pratos que elas preferem. E leia também nesta sexta-feira em A Tribuna. Meningite mata cardiologista. Morador de Vila Velha ganha o UAP. E Adriano faz festa com 18 mulheres em motel. Perguntinha pra você. Já fez a feira do fim de semana? Dom Maria só já fez a feira? Pois é, se eu fosse você, colocava na lista abóbora, carne seca e aqueles temperinhos básicos. Só pode sair coisa boa nisso aí, viu? Com a ajuda da Ceia, vocês vão conhecer agora na Dica do Chefe, não tem erro, viu? Você vai preparar um delicioso caldinho de abóbora com carne seca. Uau! Eu quero. O Dica do Chefe veio parar no bairro Jardim América, em Cariacica, em um bar muito famoso aqui da região, que é o Bar da Ceia. Para aprender qual receita, Ceia? Caldinho de carne seca com abóbora. Eu vou falar uma coisa pro pessoal de casa. O cheiro tá maravilhoso. Vamos à receita. Meio quilo de carne seca dessalgada e cozida. 1 quilo de abóbora, um tomate picado, meia cebola. Tempero verde a gosto. A Ceia usou coentro, salsa e cebolinha. Uma caixinha de creme de leite, corante e sal, se achar necessário. O primeiro passo é colocar a abóbora para cozinhar na panela de pressão, já com tempero de preferência. Apenas 10 minutinhos. Enquanto ela cozinha, você vai refogar o tomate, a cebola e o tempero verde. Acrescente corante. Em seguida, a carne seca. Misture e deixe separado. Vamos voltar para a abóbora. Ela deve ser batida no liquidificador. E depois, misturada a carne seca refogada. Acrescente o creme de leite, deixe a mistura ferver e pronto. Pessoal, a mesa já está pronta, está na hora da parte mais difícil, né, Ceia, que é provar. E a Ceia estava falando aqui pra gente que para compor esse prato tem alguns acompanhamentos, né, Ceia? Pode colocar queijo, orégano, pão e couve fresca. No meu, Ceia, você colocou um pouquinho de tempero verde e fica uma delícia. Então vamos para a parte mais difícil, que é provar, pessoal. Não é só o cheiro que tava bom não, Ceia. O gosto também tá maravilhoso. Parabéns, viu? Um beijo pra Ceia. Fecha a boca, fecha a boca, para de babar. Que coisa maravilhosa. Ainda bem que a gente não está no horário de almoço, não, né? Não tá. Ainda bem. Nossa, não tem erro, não. E agora que o inverno tá chegando aí, estamos mó calorão, mas o inverno tá se aproximando. Outono e inverno. Boca... Ótima dica, salivando né? Aqui, ó. Eu adoro tudo com carne seca, eu adoro, muito gostoso. Adoro abóbora, doce de abóbora. Agora, se você não conseguiu anotar tudo, pode acessar o nosso site daqui a pouco, viu? Anote aí. tribunaonline.com.br, tem que ter o /televisão, tá? E fica aqui o nosso convite para você também ensinar uma receitinha bem gostosa pra gente. Fale com a Luísa, ela tá esperando 3331-9062. 3331-9062, ligue agora. Em instantes, polícia faz a maior apreensão de munição aqui no estado. São 243 mil de diversos calibres. Todos os detalhes já já, não saia daí, agora 12:29.
Registrada a maior apreensão de munição na história do Espírito Santo. Foram 243 mil de diversos calibres apreendidas ontem em Itacibá, Cariacica. Tudo estava num galpão ao lado de uma loja especializada em venda de armas. Os maiores clientes da loja, de acordo com a polícia, eram traficantes e homicidas. Quanta arma, hein? Mais detalhes, com certeza, no Tribuna Notícias, segunda edição, Oba! com George Bitt. Beijo pra ele também. Tô com saudade, viu, George? Ei, George, tudo bom? Excelente fim de semana pra você. Fica agora com Débora Moraes e sua calça preta. Está combinando com a sua calça preta. É verdade, ela colocou até no Honda. A gente tá mesmo? bem parecida hoje. Então tá bom. Vem aí, Ronda Geral. Bom fim de semana. Fiquem em paz e com Deus. Tchau, Ingrid. Tchau, Toninho. Tchau, amigos. Beijo, pessoal. Fomos.